Muito bem, irmãos, capítulo 49. Capítulo 49 é a bênção de Jacó. Essa bênção é uma bênção profética. Ela é parecida com aquela que Moisés vai pronunciar no livro de Deuteronômio. E ela é muito importante. Ela define o rumo, o futuro de cada tribo. O próprio Espírito Santo deixa isso bem claro. Cada tribo tinha uma bênção, mas a bênção, meus irmãos, que ele estava dando, definiria o futuro de cada um. Não é que ele tem palavras para fazer isso. Homem nenhum tem palavras para fazer isso. Por isso essa bênção é uma bênção profética. Jacó não está falando aqui, olha, assim, assim, assado, pronto, eu decidi. Então, o que Jacó está fazendo é apenas ser uma pena, ser a caneta aqui do Espírito Santo. Então Deus, pelo Espírito Santo, então a boca de Jacó foi sendo aberta e ele foi vendo o futuro de cada filho, de cada tribo que ali estava. Ele pronunciou a bênção de Deus. Agora, o Jacó, ele chama os filhos dele, é interessante isso, né? Olha, ele não fez que nem o Isaac. O Isaac, quando foi abençoar, veja como o Israel está num nível espiritual muito maior do que Isaac. E até mesmo num nível espiritual maior do que o do Abraão. O Abraão é o pai da fé. E isso, meus irmãos, nós jamais vamos falar um pinguinho, uma coisa assim que seja ao contrário. Agora, o Abraão, ele pode ser o pai da fé. Nós e os judeus são filhos de Abraão, mas eu insisto numa questão. Deus não fez casa com Abraão, Deus não fez casa com Isaac, e Deus fez casa com Jacó, com Israel. Isso é importante lembrar. Por quê? Por causa da atitude de Jacó. Desde o começo, o Jacó, ele tem uma atitude diferente de Abraão e de Isaac. O Isaac, ele poderia, meus irmãos, assim, ser como Jacó, porque só teve 2 filhos. Agora, o Israel, ele tem 12 filhos. E os 12 filhos de Jacó, eles vão ser unidos. E aí está, ele consegue manter a casa dele. Ele, como diz lá, aos troncos e barrancos, com todos os seus defeitos, com todas as suas debilidades, ele está morrendo, e os filhos não vêm só para enterrar, não. O Ismael e o Isaac só apareceram no velório do Abraão no dia da morte. E aí os 2 se juntam. Agora aqui não, meus irmãos. Aqui está os 12 filhos antes do Jacó morrer. Eles não vêm porque o pai morreu, não. Eles estão vindo porque o pai chamou. Olha aí no capítulo 49. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vai acontecer com vocês em tempos vindouros. Vem para cá que eu vou falar uma palavra profética para vocês, né? E ele fala mais no versículo 2: ajuntai-vos, filhos de Jacó, e escute a Israel, seu pai. Jacó podia, meus irmãos, ajuntar os 12 filhos, mas é Israel que abençoa. Olha a diferença. E aí, Isaac não fez como Jacó, Jacó não fez como Isaac, né? Isaac só chamou Esaú, Jacó chama todos os seus filhos. A motivação é diferente. Por que que o Isaac queria, por que o Isaac queria abençoar o Esaú? Porque ele estava com vontade de comer aquela comida gostosa. E aí ele pensou: eu tenho alguma coisa para oferecer para o meu filho, que é uma bênção, e pode ser que ele me prepare uma coisa gostosa para comer. Então, irmãos, ele está fazendo uma troca de favor ali. A motivação é seu estômago, é a barriga, é uma coisa carnal. Não foi uma questão espiritual. Já a motivação de Jacó é diferente. Ele é motivado pela fé. E eu quero abrir com vocês ali no livro de Hebreus, no capítulo 11, porque não é dito disso de Isaac, mas é dito de Jacó, né?
Então vamos lá, no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 21. Hebreus 11, 21. Diz assim: pela fé, Jacó, quando ele estava para morrer, ele abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, e adorou. Então, irmãos, quando fala cada um dos filhos de José, a continuidade dessa bênção é justamente o capítulo 49. Ele aproveitou o ensejo. Eu lembro os irmãos que no capítulo 48, José vem, né? O homem está para morrer, mas ele tem fé o suficiente para sentar naquela cama, para ficar com a mãozinha ali pendurada no seu bordão e dizer: não, eu tenho uma bênção para os filhos de José. Mas José é praticamente um dos últimos a ser abençoado. Como a gente vai ver aqui no capítulo 49, essa bênção tinha o propósito de ajuntar os filhos ainda em vida e produzir uma fé, produzir a esperança. A pessoa tem que ouvir para crer, e quem crê espera. Por isso, irmãos, tudo que o Jacó está falando, os filhos, eles vão morrer falando para os seus filhos, e esses filhos vão morrer falando para os seus filhos. É assim que passa de geração para geração. Então esse momento foi muito importante para a constituição da nação de Israel, a juntar essas tribos. E aí, irmãos, voltando lá para o livro de Gênesis, né, no capítulo 49, a gente fala assim: que bênção é essa? O Jacó fala: olha, eu tenho uma bênção aqui para vocês, né? Então, mas que bênção que é essa aí? É a bênção de Abraão, porque Deus disse que Abraão ia ser uma bênção, então é a bênção de Abraão. É uma bênção terrena, porque invocava a terra prometida e crescimento. Essas duas coisas estão ligadas ao povo de Israel: habitar Canaã e crescer numericamente. É uma bênção espiritual. Aí já vem uma outra questão, né? Por duas vezes a bênção ela para e ela chama Siló e ela chama o Salvador, por duas vezes no capítulo 49. Por quê? Porque não é só uma bênção para uma terra, para ser bem sucedido, não. É uma bênção espiritual. É uma bênção até que venha Jacó, ou seja, o próprio Israel, Siló, o próprio Israel, ele entende que aquela bênção tinha um limite. E o limite, meus irmãos, de tudo que está no Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de tudo que há no Velho Testamento. Por isso, ele tem que dizer: até que venha Siló. Siló significa o enviado. Então, quando chega Jesus, aí tudo muda, aí tudo tem que mudar. Por isso, meus irmãos, é uma bênção espiritual, é uma bênção que variava de tribo para tribo, como nós vimos aí no versículo 28, segundo a bênção que cabia a cada um. Então você vai ver que uns vai ser mais abençoado, outros menos abençoado. Mas lembre-se que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então cada tribo também, ela plantou e ela colheu. O Jacó apenas antecipou a vida de cada um deles, que mora na eternidade da mente de Deus. Então, isso aí, meus irmãos, como nós podemos colocar, não é? Deus não está favorecendo esse ou aquele, né? Deus está dizendo aqui que cada tribo vai viver assim, e você olhando para as atitudes das tribos. Eu vou citar um exemplo. Quando eles entraram na terra de Canaã, a tribo de Ruben e de Gade, elas não quiseram fazer parte da terra original. Mas não foi Deus, meus irmãos, que decidiu dessa forma, decidiu isso, né? No sentido que está lá, Deus permitiu, né? Assim como Ele permite na nossa vida que a gente caia, que a gente erre, e a gente tenha que pagar as consequências da nossa queda e do nosso erro, né? Deus não nos empurra para o pecado, Deus nos empurra para o erro. Deus não empurrou nenhuma tribo para ser devorada pelo inimigo, pelo contrário, Deus sempre orientou, né? Olha, vocês podem comer o melhor da terra, tudo que o vosso pé pisar eu vou dar para vocês, mas faltou coragem,
Faltou para aquelas tribos, meus irmãos, fidelidade a Deus, como no tempo dos juízes. Por isso, quando fala aqui, é uma bênção que variava de tribo para tribo, cada tribo teve a sua medida de bênção, né? E você pode acreditar que na vida espiritual é assim também. Você acredite nisso. Você sendo fiel a Deus, você cumprindo a vontade de Deus, Deus vai te abençoar, tá? É uma amigo, eu tenho uma medida de bênção maior que o outro. Não, né? A medida de fé que Deus deu para cada um de nós é a mesma. Podemos variar, meus irmãos, em atitudes, em como nós usamos os dons que Deus nos dá, mas a medida de fé é a mesma. Deus fala sobre isso. Agora vamos continuar, né? Pela graça de Deus, essa bênção que ele dá no capítulo 49 também pertence para os crentes, né? Tem muita coisa boa, maravilhosa aí nessas bênçãos, mas veja, tudo está ligado àquela bênção de Abraão. Veja o versículo aqui, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Pegue aquela frase lá, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, todas as nações serão benditas em ti. Por quê? Porque pela fé, olha lá, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então, pela fé, nós, gentios, fomos justificados, mas o primeiro a ser evangelizado, o primeiro, meus irmãos, que realmente escutou o Evangelho, foi o Abraão, com essa frase: todas as nações serão benditas em ti. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Depois aqui, sabei que os que são da fé são filhos de Abraão, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Por que eu fiz questão de colocar todos esses versículos aí? Porque o nome de Abraão aparece. Essa é uma bênção abraâmica, essa bênção de Jacó. E agora está dizendo aqui que se nós somos de Cristo, então nós também somos descendentes de Abraão e herdeiros dessa promessa. Então, irmãos, há um privilégio muito grande para o crente, ele ser colocado nessa bênção maravilhosa que Deus deixou para Abraão, que é o pai da fé de todos os que creem. Agora vamos continuar, né? O Jacó, ele profetizou o futuro das tribos, como eu já disse. Infelizmente algumas tribos perderiam a importância, Rúben, né? Umas iam sumir, Simeão e Levi, tinha aquela fraca sossegada, né, como Issacar, tinha algumas que julgariam o seu povo como Dan, mas se tornaria uma serpente depois, tribos que se destacariam pelo mercantilismo, pelas questões agrícolas, né? Se daria a cultura, que, meus irmãos, é os casos das tribos do norte, Zebulon, Issacar, né? E também tribos cheias de bênção, como Manassés e Efraim, tribo guerreira, como a de Benjamim, e a tribo de Judá, que é a tribo do rei. Então, aqui tem para todos os gostos, né? Todos os gostos estão colocados aqui. Agora, a bênção que coube a Rúben, né? Começa aqui no versículo 3. Rúben, você é o meu primogênito. Ele tem virtudes, a virtude de ser primogênito, e de fato, irmãos, ele tinha uma nobreza nele. Deus está dizendo aqui no versículo 3, né? Minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente altivez, o mais excelente em poder. Está vendo? Então, existia nele até um porte principesco. O que Jacó está fazendo é descrever o seu filho Rúben. Ele está dizendo aqui, olha aqui, Rúben, né? Ele era como, meus irmãos, eu costumo ver o Rúben como um Absalão da vida. Aquele homem de porte, sabe? Que quando anda e tal, você vê um rei ali
o primeiro em altivez, no sentido, realmente, ele era uma pessoa que se destacava. Mas aí, tem aqui, meus irmãos, uma lembrança das suas fraquezas, né? Diz aqui, você é inconstante, impetuoso como a água, né? Ou inconstante como a água do mar, não será mais o mais excelente. E aí ele diz, porque você subiu no leito do seu pai. Então, meus irmãos, nunca podia contar com o Rubem quando precisava do Rubem. Esse foi um problema do Rubem, né? Ele realmente errou com o seu pai, e foi um erro muito grave, que ali naquele versículo, né, do capítulo 32, né, ou 31, não me lembro, mas está bem lacônico, só tem um versículo, uma frase apenas, mas aqui, meus irmãos, tem toda a consequência. Mas não é só por isso, né? Por quê? Porque Rubem, quando prenderam José, ele protegeu José, mas cadê o Rubem quando eles pegaram José, venderam José e fizeram tudo aquilo? Onde estava o Rubem? O que a Bíblia está querendo dizer é que essa inconstância faz com que o Rubem nunca estivesse lá quando se precisava dele. Ele fala para o pai, não, você pode ficar aí, o senhor pode até me matar se o José não voltar. O pai dele nem dá bola para ele. Ele fala, nem questão fez. Mas quando o Judá falou, aí a coisa mudou. Por quê? Porque ele perdeu completamente o crédito, né? O Rubem. Por quê? Porque ele, meus irmãos, ele era inconstante, ele não podia contar com ele. Agora você vai ver isso aqui, meus irmãos, por exemplo, na vida de muito cristão, né? Por exemplo, se você não pode contar, se a igreja não pode contar com aquele crente, então ele também é inconstante. A igreja é um grupo, é um corpo de pessoas. Vamos dizer que nós podemos falar assim, olha, aqui está minha mão, né? Vamos dizer que um dos membros é a mão do corpo. Se você nunca pode contar com aquela mão, é como se você não tivesse uma mão, que fosse um dedo. Aquele dedo, qualquer um que seja, ele vai fazer falta. Por isso, né, o Rubem nunca estava lá quando se precisava dele. Nós, meus irmãos, temos que estar presentes. Nós temos que se fazer presentes, realmente ativos, né? Proativos até, está pronto mesmo para atividades. É isso aí. E aí a bênção sobre Simeão e Levi, meus irmãos, é quase que uma maldição, né? Mas não é bênção, tá? Simeão e Levi são irmãos, diz o versículo 5, suas espadas são instrumentos, né? Instrumento de morte, de violência. E aí o Jacó fala assim, olha, no seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Por quê? Porque os dois foram marcados pelo ódio, pela fúria, sabe? Tanto Simeão quanto Levi, eles eram muito nervosinhos. Eles queriam resolver as coisas tudo na base da violência, aquele tipo que quer fazer barraco por tudo que acontece. Olha, aquela questão com os siquemitas, aquilo Deus protegeu Jacó, sabe? Mas Deus ensina uma coisa, meus irmãos. Deus ensina uma coisa, né? Que se der uma palavra, você tem que fazer o quê? Você tem que cumprir a sua palavra. Eu vou dizer, eles pegaram a menina, eles roubaram a menina, eles sequestraram a Diná, né? Mas o rapaz foi lá, quis comprar e coisa e tal, as coisas podiam ter sido resolvidas de outro jeito. Ou melhor, podia ser resolvida assim, olha, nós não queremos que vocês fiquem com ela, nós vamos pegar a nossa irmã e vamos embora, e acabou, e tudo certo, e tá decidido, né? Mas aí eles agiram de astúcia e mataram todos os homens. Então Jacó, ele está lembrando disso. O que Jacó está dizendo é assim, olha, eu não concordo com a atitude dos meus dois filhos. Eles levaram o mal para o extremo, ou seja, eles pagaram o mal com o mal. E não é assim que faz. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a pagar o mal com o bem. E isso é o que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas o Jacó,
Ele está mostrando aqui, olha, não estou concordando com isso, né? E aí tem consequências dessa fraqueza. Deus está falando, eu os dividirei em Israel. De fato, os dois sumiram, né? Os dois sumiram. Um sumiu porque não recebeu nada mesmo. O Levi só recebeu cidade, não recebeu um território, como as outras tribos receberam. Já o Simeão, ele recebeu, mas era como se não tivesse recebido. É duro de você achar Simeão até no mapa. Ninguém sabe onde começa ou onde termina Simeão. Ninguém fala, a tribo de Simeão, né? Quando é que a tribo de Simeão foi lá fazer alguma coisa? É muito difícil no Velho Testamento, porque de fato ficou assim, perdida, né? Mas isso tem a ver com esse temperamento hostil. Quem se zanga facilmente só faz bobagem, diz o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 17. Um gênio incontrolável, repetidas vezes, lançará em novos apuros aquele que o tem. Então aquela pessoa que está sempre nervosa, que está sempre explodindo, eu tenho dó de quem está perto dela. Se é marido, se é esposa, se é filho, só vai passar vergonha, só estourando, aborrecido, tal. Então essa pessoa, a família vai se cansando. E na igreja não é diferente, né? Então aqui, olha, a bênção de Simeão e Levi, né? Nesse caso aqui, Deus foi tão misericordioso, que no caso do Levi, houve uma amenização, como é que é? Amenizou, né? Deus, ele fez com que olha, vocês vão sumir do mapa. No caso de Levi, teve aquele problema lá, do bezerro de ouro, daquela dança indecente, uma mistura indecente, e aí o Moisés disse, quem é do Senhor vem para esse lado, e a tribo de Levi foi. Ela se mostrou que era do Senhor. Então, irmãos, a tribo de Levi, ela conseguiu reverter parcialmente, porque não recebeu o território, a palavra de Deus foi cumprida, só que eles passaram a ser uma tribo sacerdotal. Então, assim, mesmo quando nós não agimos bem, quando nós não agimos certo, e as pessoas passam vergonha por causa de nossas ações, nós podemos reverter isso servindo a Deus, temendo a Deus e amando a Deus, escolhendo o lado do Senhor, como aconteceu com a tribo de Levi. Então fica esse ensinamento aqui sobre Simeão e Levi. E agora a tribo de Judá. Bem, irmãos, a bênção de Judá já começou logo do berço, né? Quando a mãe disse, agora sim eu vou louvar a Deus. E que todo crente louve a Deus quando um filho nasce. Nasceu um filho, então diga, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou honrar o meu Senhor. E olha, eu vou orar para que esse meu filho honre o meu Senhor. Mas geralmente é difícil isso, né? Por exemplo, às vezes nasce o filho de um ímpio, ele vem aqui e tal, né? Traz o filho, apresenta e coisa e tal. Às vezes você é um filho de um crente, tu chega, não me rele, não me toca, ninguém pode nem soprar em cima, né? É difícil, né? Que honra vai ser dada a Deus? Aí a criança nunca aparece na escola dominical, pode ir na escola todo dia cedo, mas domingo de manhã não pode vir na escola dominical, né? Então eu não entendo isso. E não estou querendo ser chato. Eu só estou dizendo que, às vezes, nós falamos, louvado seja Deus, porque meu filho nasceu. Mas aí eu mesmo não estou pegando e ensinando meu filho a louvar a Deus. Aqui, irmãos, o Judá, eu estou com dor de garganta, por isso que eu estou, né? Então, está muito ruim a minha garganta. Judá, ele seria a tribo que governaria os seus irmãos. Você lê aí do versículo 8 a 10, diz assim, vamos ler o versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de seus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Está vendo só? Pastor, mas isso é com José. Presta atenção. Foi com José em vida, a vida de José. Tá? Então, era para a vida pessoal de José, os irmãos se inclinar para ele. Quando fala da bênção para a tribo de José, foi mais bênçãos materiais, como nós vamos ver.
prosperidade, coisas assim, né? Agora, Judá não, Judá, ele realmente seria o rei. Não que algum dia o José em pessoa foi rei, mas o rei viria da tribo de Judá, Davi, nosso querido Davi. E depois, Jesus, que no livro de Mateus diz, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então não esqueça disso. Judá, meus irmãos, é a tribo real. É a tribo que Deus colocou o cetro na mão dela. Diz assim no versículo 10, o cetro não vai se arredar de Judá, e nem o bastão de entre os seus pés. Então eles teriam, assim, governariam os irmãos num reino terreno, isso é importante lembrar, com Davi e a sua descendência, e Judá também vai governar os seus irmãos no reino eterno, com Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Realmente, Judá, ele se sobressai entre os irmãos. E você, já falamos isso no capítulo 38, né? É 38? Deixa eu ver. Isso, né? Nós tocamos nesse assunto no capítulo 38. O Judá é o primeiro homem na Bíblia penitente, que se arrepende dos seus males. E, meus irmãos, Deus usa ele poderosamente. Há uma figura prospectiva no versículo 11, sobre o sangue do Cordeiro derramado, do qual todos devem beber e todos devem lavar suas vestes. Olha que profecia maravilhosa tem aí no versículo 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então aqui existe uma profecia sobre lavar as vestes. Lavar as vestes, é claro, no sangue do Cordeiro, o leão da tribo de Judá, Jesus, o filho de Davi. É nesse sentido. Então tem profecias maravilhosas sobre Judá. Uma outra coisa aqui, né? Vamos falar no versículo 13 agora, a bênção sobre Zebulon, e no versículo 21, a bênção sobre Naftali. Vamos ler primeiro o versículo 13. Zebulon habitará nas praias, na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Zebulon, o porto seguro, o porto de navios. Jesus, irmãos, ele, por quase 3 anos, ele morou em Cafarnaum. Então Cafarnaum não foi a cidade que ele nasceu. Cafarnaum não foi, meus irmãos, a cidade que ele cresceu e foi criado. Cafarnaum não é, meus irmãos, a cidade eterna, Jerusalém. Mas Cafarnaum foi o porto seguro de Jesus, o quartel-general, da onde o barquinho vinha e ia e voltava. Então há uma profecia de que nessa tribo, né, nessa tribo aqui haveria esse porto seguro. Por isso que está escrito, né, que foi o porto seguro onde Jesus se estabeleceu no seu ministério. A cidade de Cafarnaum, na tribo de Zebulon, é chamada a cidade de Jesus, a sua cidade, né? Que ancoradouro feliz foi este lugar para tantas almas cansadas e oprimidas. Tantas pessoas foram até Cafarnaum, para quê? Para receber uma bênção de Deus. Como aquele paralítico levado pelos 4 amigos, né? Naftali, no versículo 21, diz assim: Naftali é uma gazela solta, profere palavras deliciosas, né? Então Naftali, meus irmãos, também fica na região da Galileia, é a gazela solta que profere palavras formosas. Podemos enxergar isso na maioria dos apóstolos, todos da Galileia, né? Todos com as palavras formosas do Evangelho. Quando eles falavam no livro de Atos, quando eles eram identificados, a igreja, os apóstolos eram identificados,
Era dito assim: que estão dizendo esses galileus, né? Esses galileus iletrados aí. Então, na verdade, eram palavras maravilhosas, as palavras do Evangelho, pela tribo de Naftali. Depois nós temos a tribo de Issacar e a tribo de Dan, entre o versículo 14 e 17. Vamos lá. Versículo 14: Issacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas, viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga, sujeitou-se ao trabalho, serviu. Olha aí, Issacar, forte, inteligente, mas indolente. Forte. Issacar é a tribo de Débora, de Baraque. É a tribo de homens e mulheres fortes. O Baraque entrou na lista dos heróis, lá do livro de Hebreus, no capítulo 11, né? Então nós encontramos esta tribo como a que possuía homens muito inteligentes, os quais seguiam a Davi no seu reino em Hebrom. Então a profecia de Jacó já previa: olha, esse pessoal, eles são corajosos, eles são inteligentes, né? Tá certo. Só que tem uma coisa, irmãos, na profecia diz que eles iam se acomodar, né? Como é que uma tribo tão forte, tão inteligente, sucumbiu? A palavra está aqui no versículo 14, né? 14 não, versículo 15. Viu que o repouso era bom, viu que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga, sujeitou-se, ou seja, acomodou-se. Estava tudo bem, estavam indo bem, né? De repente, para que lutar? Para que se esforçar? Para que fazer mais? E aí diz que abaixou o ombro, sujeitou-se à carga. Então o diabo não vê a hora que um crente se acomoda, que um crente fala: não vou fazer mais nada na igreja. O diabo não vê a hora, sabe por quê? Porque ele sobe nas costas dessa pessoa. Ele sobe, ele cirandeia, ele vem e traz aquela carga pesada para destruir, né? Destrói todos os bons desejos dessa pessoa em relação às coisas espirituais, porque se acomoda. Meus irmãos, não temos tempo para se acomodar. Isso aqui não é palavra de pastor, não, isso aqui é de Deus. Olha pessoas de idade na Bíblia, como os próprios patriarcas, né? Você vai ver o quê? Você vai ver Abraão firme e forte, você vai ver Jacó firme e forte. Quem é que ficava lá indolente, sentado, esperando a comida chegar? É o Isaac, né? Por isso, meus irmãos, a vida ia passando na frente dele, as coisas erradas iam acontecendo na frente dele, porque ele se... É um povo que estava para servir o rei, é um povo que estava para servir no templo. Esses eram os felizes. Por quê? Porque não permitiram se acomodar. Não vou, né? Pega aí, ó, a Mariazinha, com seus 60 e poucos anos aqui, está com aquela cara. Ai, ai. Então não se acomode. E essa é, meus irmãos, a lição da tribo de Issacar: não se acomode, não se sujeite. Aí tem a tribo de Dan, no versículo 17, Dan, 16, Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Refere-se a Sansão. Depois fala: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Eles acreditam que o anticristo virá da tribo de Dan. Essa é a consciência, esse é o pensamento, meus irmãos. Não é só, né, no cristianismo e no judaísmo, eles têm muita coisa em comum, e realmente o homem mau do judaísmo também mostra-se da tribo de Dan. Talvez o cristianismo teria uma força para falar disso, porque no livro de Apocalipse nós temos 12 tribos lá mencionadas, menos a tribo de Dan. Então ela vai sumir, pastor? Não. Lá no livro de Ezequiel ela aparece na eternidade. Então não é, aqui naquele momento da grande tribulação ela não está. Realmente
Não, você não vai ter nenhum representante da tribo de Dan. Se não tem nenhum representante da tribo de Dan, pode ser que isso faz jus, né, aos pensamentos. Então, irmãos, Dan, liderança e problema. Problema porque ela se torna uma serpente junto ao caminho, tá? De alguma forma, a tribo de Dan vai atrapalhar o trabalho de Jesus, tá? Então, vamos continuar. A bênção sobre Gade e Azer, no versículo 19 e 20. Nós estamos terminando, né? Então, no versículo 19, diz assim: Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá na sua retaguarda. Ou seja, ele é atacado, mas no final ele vence. Quer dizer, o inimigo vem, mas lá no final ele tem uma vitória, né? E essa vitória, essa glória, ela vem no fim. Infelizmente foi uma das primeiras tribos a ser tomadas pelo inimigo, mas por algum motivo que ainda não está, meus irmãos, ao nosso conhecimento, né? Há uma glória separada para a tribo de Gade, né? No fim, alguma glória nós vamos ver nessa tribo. Também para simbolizar o cristão, que é atacado pelo diabo, mas tem uma vitória. A vitória que está em Cristo, né? Ninguém pode nos derrotar em Cristo Jesus, né? E aí tem essa questão espiritual. Aí nós temos Aser. Aser quer dizer prosperidade. Segue Gade, é interessante, né? No versículo 20, Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Talvez, irmãos, porque tudo pela sua boca falou delícias, depende da tradução aí, as traduções são muito diferentes, né? E o que a gente percebe em Aser é a Ana, né? A Ana, ela está lá no templo e ela ouve falar de Jesus e ela sai falando para todo mundo de Jesus. Isso é profético numa pessoa, mas é profético na tribo toda. Meus queridos irmãos, vai chegar um dia que a igreja não vai estar aqui. Vai chegar um dia que nós estaremos com Cristo para ser julgado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não para ir para o inferno, mas um outro tipo de juízo. E quem estará aqui na terra pregando o Evangelho, quem estará aqui na terra anunciando a salvação, lutando contra o diabo, contra o anticristo, contra, meus irmãos, as bestas feras, vai ser as 12 tribos de Israel. Por isso, Gade pode ser que se torna, né, Aser, essa boca que pronuncia todas essas delícias. O Evangelho, lembre-se, é as boas novas, são essas delícias. E continuando, para terminar, Benjamim e José, ou José e Benjamim. José é um ramo frutífero, diz o versículo 20 e, deixa eu achar aqui, né, 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto às águas. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Porém, o seu arco permanecerá firme, os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. Primeiro essa questão, né? É um ramo frutífero. É a forma mais maravilhosa de se definir alguém para este mundo, um ramo frutífero. Definiu a vida de José. Ele foi frutífero, uma bênção, como pessoa, meus irmãos, a Bíblia diz, abençoado que foi. Frechado, aborrecido, né? Vendido, se tornou escravo,
Mas olha, como diz a palavra aqui no versículo 24, né? O seu arco ficou firme, quer dizer, sua mão ficou firme, e ele foi cuidado pelo pastor, pela pedra, pelo Deus de teu pai que o ajudou. Nas horas mais difíceis de José tem aquela frase, e Deus estava com ele. Cumpriu-se cabalmente na vida de José o que o Jacó está dizendo. José é um ramo frutífero, né? Ele está aqui cuidado, defendido e guardado pelo pastor, pela rocha, que é Jesus, sempre guardado, né? E define a vida dos seus filhos também. Por quê? Porque ramo frutífero, ele teve 2 filhos e cada um deles recebeu uma parcela de terra na terra de Canaã. E ainda um dos 2 filhos, que é Manassés, recebeu uma porção dobrada. Olha que coisa, né? Então é bênção sobre bênção sobre bênção. Aqui tem muita bênção para José. É sobre ele, é sobre os filhos dele, é sobre os netos e sobre a próxima geração. Agora, por que tanta bênção assim para José? Sabe por quê? Porque ele era um filho. Que tipo de filho? Obediente. E qual é o primeiro mandamento com promessa? Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. É simples assim. Agora, quando fala de ser um ramo frutífero, nos lembra 2 coisas. A primeira coisa é o Salmo 1. Vamos abrir no Salmo 1. Essa é a primeira coisa que a gente se lembra quando nós falamos no ramo frutífero. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, prosperará. Ele dá junto às águas, junto às fontes. Meus irmãos, junto a Cristo, junto à palavra de Deus. Então, esse camarada, ele não se assenta, ele não para, ele não se detém, né? Com pecadores, escarnecedores, os ímpios, porque ele está junto às águas. Ele está confiando que a palavra de Deus é a verdade, ele lê, ele medita, ele adora, ele ora. Então, esse vai ser um homem bem-sucedido. Esse é um crente bem-sucedido. Esse salmo aqui, Jeremias 17:8, eu quero ler de Jeremias 17:8 também, que eu acho que é muito importante falar sobre José. Estamos desde o capítulo 37 falando de José. E em Jeremias 17, no versículo 8, diz... Bom, melhor ler o versículo 7 primeiro, né? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha só. Ele precede um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é 17:9, né? Mas feliz é o homem que confia no Senhor. O José, ele confiava no Senhor. O José, ele foi um exemplo para os irmãos dele. O José, ele amava o seu pai, ele obedecia ao seu pai. Resultado, ramo frutífero. O nosso penúltimo versículo está em João 15:5, né? João 15:5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele será frutífero. Ou dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer.
Por isso que falamos, né, uma forma maravilhosa de definir alguém é falar que essa pessoa, ela é frutífera. Frutífera porque dá bons frutos, frutos do Espírito. Feliz porque, frutífera porque dá bons frutos, frutos do Espírito, mas também frutos como almas, né? São duas coisas aqui. Frutos do Espírito como o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Frutos como você falar de Jesus para uma pessoa, essa pessoa se converter, é um ramo frutífero junto às fontes de água. Esse é o desejo de Deus para todos os crentes, para a nossa folhagem ficar verde, para que quando vier os problemas, meus irmãos, dá para saber, quando vem os problemas, essa é a hora do chacoalho, sabe? Quando está tudo bem, ninguém vai ser testado a nada, praticamente a nada. Mas quando as coisas estão ruins, é que realmente os testes aparecem. E aí, se você está lá junto aos ribeiros de água, você fica firme. Vem aquele vento, você fica firme. Como aquela casa edificada sobre a rocha, né? Falei para vocês de duas interrupções, é porque uma vem até que venha Siló, já falamos sobre isso, até que venha Cristo. E ele para um pouquinho, né, quando ele fala, a tua salvação eu espero, ó Senhor, né? Ele fala isso depois da visão sobre Dan, né? Um suspiro é dado por Jacó. Interessante isso, né? Olha só. Ele fala de Dan, a serpente. Sabemos quem é a serpente. E até o pai, quando ele profetiza sobre o filho, no original tem o suspiro, suspiro. A pontuação traz o suspiro, como se ele ficasse triste naquele momento e dissesse assim, a tua salvação eu espero, ó Senhor. Meus irmãos, quando o anticristo realmente se manifestar vivamente, a única coisa que as pessoas vão esperar é o quê? É a salvação. Se aqueles dias não fossem abreviados, até os eleitos, né? Até os escolhidos, eles cairiam. Felizmente, é um tempo curto. Curto, para aqueles que vão ficar, não será tão curto, né? Mas apenas dias abreviados.